Pronto. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui em mais uma live, hein? Mais uma. São tantas. Vão existir muitas ainda até o ano que vem, se Deus quiser. Agradecer a todos vocês que estão na live. Nós estamos fazendo hoje a live na quarta-feira, porque eu vou tirar um periodinho aí de 3 semanas em que eu não vou fazer live, a menos que surja algum acontecimento assim que eu precise passar algum recadinho para vocês, né? Então não fazemos live nem semana que vem, nem na outra, nem na outra. A próxima live nós vamos fazer no dia 27 de julho, daqui um mês, aproximadamente um mês, né? Então já estou avisando de antemão para vocês passarem para o pessoal que não vai haver a live rotineira de quinta-feira, mas excepcionalmente eu posso entrar e fazer uma live se surgir alguma coisa assim que mereça um palpite meu, né? E aí eu aviso vocês através dos convitinhos com tranquilidade, tá bom? Confirmem aí se o som tá legal, se a imagem tá legal, e eu vou cumprimentar algumas pessoinhas que estão aqui na live, muito queridas, todos os demais, né, que eventualmente entrarem na live e eu não tiver a oportunidade de ler quem entrou, sintam-se abraçados, né? Tenho o meu respeito por dedicar um pouquinho do seu tempo para ouvir a nossa versão sobre algumas coisas que ocorrem na nossa cidade, né? Então, ó, Carlinho Tralalá, Raimundo Batista, super abraço. André Luiz, boa noite, doutor. Mete bala. Não, bala é aí com os outros. Eu meto palavras, né? E a verdade naquilo que eu digo. Mas vamos lá, entendi o que você quer dizer. Carlinho Tralalá, 100% São Sebastião, graças a Deus. Esse é o nosso grupo, a nossa frente que vai caminhar para as eleições em 2024. Araci Lauzen, boa noite. Marcelo Matos, meu querido. Marcelo, fé e foco, mais uma vez, uma live abençoada por Deus. Abraço. Abraço, Marcelinho. Estamos na luta. Giralda, somos 100% São Sebastião. Edelson Santana, meu amigo baianinho. Dalila, minha linda, obrigado por estar aqui. Maria de Lourdes Alves e Lins Félix, obrigado, viu? Luiz Rodrigues, Ernesto Cândido, não sei se é a primeira vez, mas não me lembro dele em outras lives, embora possa ter estado, né? É que eu passo assim muito rápido. Edivaldo, meu querido Edivaldo, obrigado por estar aqui. Janete Faria, minha linda, obrigado. Edson Braga, meu Braguinha. Fabiana, super abraço, Fabiana, um beijo em toda a família aí. Conversei com o seu maridão lá no Tebar. Tamo firme. Leda Santos, obrigado, professora, por estar aqui. Genoveva, minha irmãzinha, boa noite. Maria Borges de Carvalho, obrigado. Mercedes, minha maninha, boa noite também. Silvana Quirino, Jairo Dias, obrigado. Gilson Costa, bacana, cara, que você está aqui assistindo, valeu. Elias Santos, brigadão, meu irmão.
Tonho Ivo, Tonho, meu querido, guerreirão lá do Areão, nosso parceiro há muitos anos, né? Gilson de Marizias, sim, o Gilson Costa, o Gilson lá de Marizias. Dalila Memeusos. Não, Dalila, não foge daí não, fica aí. 27 de julho a gente retoma, mas fica aí. Val Muradas, obrigado. Andréa Paiva, Edna Braga, minha linda, obrigado por estar aqui. Chiquinho Francisco de Oliveira Neto, meu irmão, netinho, prazer. Boa noite. Cléo Duarte, Antônio Augusto, Léo Pison, obrigado. Então, bastante gente aqui e eu sei que vai entrando mais gente e eu vou ficar dando umas olhadinhas ali, mas vocês já me conhecem, né? Eu não, às vezes eu não presto atenção ali porque eu fico desenrolando os assuntos aqui, né? Vamos, Miguel Flores entrou agora. Miguel, meu canhotinha de ouro. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui, ó. Essas lives eu faço desde 3 ou 4 anos atrás, né? Pelo menos. E nessas lives eu expresso minha opinião e sempre é a minha opinião política sobre o que está acontecendo na cidade. E às vezes eu dou um foco administrativo para demonstrar a vocês que administrar a cidade não é fácil, não é qualquer playboy ou qualquer neófito que pega a cidade e desenrola a São Sebastião, porque ela é bastante complicadinha de governar, né? Então nós estamos continuando esse trabalho que já fazemos há muitos anos, não é oportunismo pré-eleitoral, só que agora tem um revestimento óbvio, porque o ano que vem tem eleição, né? Então todo esse trabalho que a gente faz, toda essa mobilização, toda essa conscientização de pessoas, nós vamos conduzir tudo isso de maneira ordenada e bastante consciente para as eleições de 2024. Ano que vem, em outubro, né, daqui a 1 ano e meio mais ou menos, tem as eleições municipais. Eleger prefeito, um novo prefeito e novos vereadores, se possível, né? Porque é óbvio que se nota que a cidade precisa de uma mudançazinha de rumo, né? Nós estamos bem fora de prumo com relação à administração municipal, certo? Então nós vamos conduzir os trabalhos até 2024 e lá em 2024, se Deus permitir, nós vamos nos apresentar para as eleições. Eu me coloco desde já como pré-candidato a prefeito, né? E serei candidato lá em 2024, quando a lei eleitoral permitir. Por enquanto, pré-candidato a prefeito. E isso fica bem claro porque está causando uma certa urticária, né? Em algumas pessoas que o doutor Juan, o doutor Juan vai vir, mas como é que pode, como é que não pode? Ele tem problemas na justiça, não tem? Não tenho nenhum problema não. Eu sou um ex-prefeito. E um ex-prefeito, com o perfil que a gente tinha assim um tanto quanto arrojado, um tanto quanto atirado, despertou muitas ciumeiras, muitas raivas nas hostes adversários, né? Tanto é que a gente não foi nem reeleito, né? Todo o grupamento político se fechou para nos impedir de ser reeleitos. Então é óbvio que eu tenho ações na justiça, a quase totalidade já encerradas, e tenho algumas ações que ainda correm. Mas eu afirmo aqui, ó, não estou inelegível, então vamos parar já com esse papinho aí, os babaquinhas. Repito, os babaquinhas, tanto do lado do governo como de outros que querem se apresentar à eleição, não vão me tirar da disputa com fofoca, né? Quando chegar lá na eleição, quando a gente se apresentar, impugna a minha candidatura, cara. Vai lá, impugna a minha candidatura e nós vamos debater na justiça quem é que tem razão, se sou eu ou sou vocês. Então, bastante tranquilo que a minha presença no processo eleitoral do ano que vem incomoda muita gente. Mas, mesmo incomodando, eu vou estar na disputa, sabe? Vou estar lá na disputa e vou levar um grande grupamento junto comigo e vamos vencer a eleição. Todos sabem que o nosso grupo político é bastante grande. As pessoas basta ouvirem dizer assim, o doutor Juan vai vir já, opa, mudou, né?
Tá pensando em fulano, mas se ele aparecer, estamos dentro. Então continue ouvindo todas as pessoas, principalmente aqueles que viveram o nosso governo e perceberam o quão produtivo foi, que nós vamos estar na disputa lá adiante. Então, para vocês aí desse grupinho de mela cueca aí, esses lambibota que não tem o que fazer, trabalhem para o seu candidato, né? Trabalhem para quem vocês bem entender, porque o nosso caminho ninguém vai atrapalhar não, tá? E depois que a gente voltar aqui dessas pequenas férias, onde vou visitar os meus netinhos, porque daí para diante é sebo nas canelas e vamos andar mais que notícia ruim ao longo de toda a cidade, reconquistando e esclarecendo dúvidas da população, tá? Então para com isso, cara. Que coisa feia. Vocês têm que ganhar na urna. Tá? E na urna vocês não vão ganhar. Não vão ganhar. Pode trazer todo o dinheiro que quiser das cidades vizinhas para comprar voto em São Sebastião. Pode trazer todo o dinheiro que quiser de dentro da prefeitura para comprar voto em São Sebastião, que vocês não vão conseguir, porque mudou bastante o perfil do eleitorado de São Sebastião. Mudou bastante. A grande parte da comunidade está saturada dessas apostas em novinhos. Por quê? Porque os novinhos de toda sorte, se conseguem chegar à posição de indicação como candidato a prefeito, tem por trás de si toda uma arquitetura política nefasta, na qual está embutido principalmente políticos regionais de cidades vizinhas que têm interesse em manipular esses novinhos. Veja o que aconteceu em São Sebastião, né? Há 7 anos atrás acreditaram que era importante pôr um novinho e esqueceram que fazia parte de um grupamento que vinha para São Sebastião só para nos arrebentar. Perderam um pouco o controle das cordinhas, né? Mas a devassa sobre o nosso orçamento, sobre a nossa cidade continua. Nós estamos nos posicionando contra isso, sinalizando que por trás dos novinhos vêm forças políticas de cidades vizinhas com o fim de explorar a nossa cidade. Nós estamos combatendo. Então não esqueça que é por isso que o nosso sloganzinho aqui, ó, de pré-campanha é muito claro. Este é o grupamento daqueles que acreditam que os moradores e os filhos de São Sebastião, originários ou que para cá vieram, têm capacidade suficiente de administrar a cidade e levá-la a bom caminho, como já fizemos uma vez. Administramos com as forças locais e a cidade evoluiu bastante, tá bom? Então fica claro, bem claro isso. Então pega esse periodinho de 3 semanas aí para fazer uma reflexão, né? Vou deixar vocês bem à vontade e vocês vão que a empáfia, a mentira, a enganação vai graçar absurdamente nesse período até as eleições. Mas tenho certeza do seguinte, quem é 100% São Sebastião vai estar aqui, tá? E vai estar trabalhando conosco para a gente chegar até a prefeitura. Ok? Bem claro isso? Bem claro. Então, vamos em frente. Aproveitar aqui, ó, para fazer um comentário bastante rápido a respeito de umas telinhas que eu coloquei aqui. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro, meus amores, hein? Vão aparecer um monte. Reforçar o convite que eu recebi hoje da minha querida amiga Rita, que dia 8 de julho, semana que vem, né? 8 de julho, sim, sábado que vem, Arraiada Pai, tá? Quem puder ir lá dar uma força, porque eles fazem essa festinha para fazer uma arrecadação de recursos para a praia. Muito importante isso aqui, né? Rita, peço desculpas em público, não poderei estar lá. Todo ano eu vou, mas esse ano não vou conseguir ir. Mas deixo o meu abraço, minha força, né? Algumas pessoas me perguntam por que eu coloco essas frases assim na chamada da live, né? Árvore que nasce torta são ditados populares, né? Que muitas vezes sofrem algumas modificações, mas estão na cabeça de muitos
muitos cidadãos, árvore que nasce torta, morre torta. Pau que nasce torto, morre torto. Isso é antiquíssimo. Por mais que você tente mudar, os mau caráteres sempre serão mau caráteres. Eles podem vestir um disfarcezinho, principalmente em época eleitoral, mas continuarão sendo mau caráter. Então a função dessas frasezinhas é isso, para chamar de uma maneira bem simplesinha as pessoas à consciência, né? Tá bom? Saiu hoje, né, o IBGE de 2022, tá? O IBGE dá muitos dados para a administração federal e os municípios e estados colhem o censo, né, colhem esses dados para direcionar os trabalhos a nível local. Então aqui eu quero fazer uma chamada à consciência de vocês, o que está acontecendo no nosso município. Veja aqui, ó. No litoral norte, a cidade que mais cresceu, o aumento populacional, foi Caraguatatuba, que pelos dados do censo de 2022, já está com quase 135 mil habitantes. 135 mil habitantes. Aí aqui, ó, a Ilhabela cresceu mais ou menos 24%, Ubatuba cresceu mais ou menos uns 18%, e São Sebastião cresceu 10%. Ou seja, das 4 cidades do litoral norte, São Sebastião, pelos dados do IBGE, tirados do censo de 2022, é a que menos cresceu. Daqui eu quero tirar uma reflexão com os senhores, porque eu venho batendo bastante nessa tecla, venho falando isso insistentemente, de como é que a nossa cidade está mal administrada. Vou fazer um exercício de memória aqui, né? Lá em 2010, há 12 anos atrás, a população de São Sebastião era mais ou menos 74 mil habitantes. E lá em 2008, mais ou menos, a população de São Sebastião eram 70 mil habitantes. Ou seja, no nosso governo, 2005, 6, 7, 8, São Sebastião tinha entre 65 e 70 mil habitantes. E agora, né, nós temos cerca de 82 mil habitantes. Então nós tivemos um acréscimo populacional de 2005 até 2022 de aproximadamente, vamos arredondar, né, para simplificar, de aproximadamente 20% de crescimento populacional. Então nós tínhamos 70 mil habitantes, hoje estamos com 82 mil habitantes. Então crescemos aproximadamente 20% em número de habitantes em São Sebastião. Agora, em contrapartida, em 2008 o nosso orçamento era de aproximadamente 300 milhões de reais média. Durante os 4 anos do nosso governo, fazendo uma média, eram 300 milhões de reais. O orçamento hoje é de 1,5 bilhão de reais, embora o senhor prefeito fique mentindo e usando palavrinhas para confundir sua cabeça. O orçamento da Prefeitura de São Sebastião para 2023 é de aproximadamente 1,5 bilhão de reais, e para o ano que vem será de 1,6 bilhão de reais. Isso se não vier o dinheiro dos royalties que estamos disputando lá com a Ilhabela. Então vamos raciocinar. De 300 milhões de reais para 1,5 bilhão de reais, o crescimento foi de 5 vezes. 500% de aumento na arrecadação do município. De 70 mil habitantes para 80 e tantos mil habitantes, o crescimento foi de aproximadamente 20%. 20%. Crescemos em população 20% e crescemos em arrecadação 500%. Qualquer um de nós sabe que a administração pública se faz cada vez melhor quando ela consegue pegar os recursos que tem e dar retornos aos cidadãos que habitam a cidade. Então nós tivemos um aumento brutal
brutal de arrecadação e um aumento pequeno de população. E o que nós temos hoje no município é que há 15 anos atrás era um município empreendedor que investia e que não deixou dívidas. Vou repetir. Em 2008, nós entregamos a cidade absolutamente equilibrada do ponto de vista financeiro orçamentário. E recebemos em 2005 a cidade com uma dívida que era de cerca de 1/3 do seu orçamento, beirava os 80 milhões de reais. Conseguimos equilibrar a cidade em 4 anos e realizamos muitíssimas coisas que até hoje são emblemáticas na nossa cidade e todos os senhores sabem disso. Atualmente nós temos 1,5 bilhão de reais para uma população apenas 20% a mais, e o que nós temos é um município absolutamente falido. Isso dito pelos próprios administradores públicos, dito pelo senhor prefeito, dito pelo senhor vice-prefeito. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que às vezes fartura de dinheiro não significa fartura para a população. Fartura de dinheiro em São Sebastião nesses últimos anos tem significado fartura de dinheiro para os administradores que usam a máquina pública e o seu orçamento para enriquecer uma série de pessoas que estão penduradas na máquina pública. Sou eu que falo isso? Apenas eu? Não, muitos falam. Agora, o atestado de incompetência de péssimos administradores foi dado pelos próprios membros que ocupam o poder hoje, né? Que reconhecem que uma cidade com um orçamento bilionário não consegue pagar suas contas, não consegue repor salário para os servidores, não consegue pagar aluguel, não consegue pagar conta de luz, não consegue pagar conta de telefone, não consegue pagar fornecedores e ameaça a população com corte de serviços porque o dinheiro não é suficiente para eles. Como se aquilata isso? Veja como está a cidade. A cidade está na sua infraestrutura absolutamente mal cuidada, está na sua gestão de pessoal absolutamente mal cuidada e, ao contrário daquilo que está acontecendo com o município, os administradores têm o seu patrimônio elevado brutalmente. Ainda que com a criação de holdings, colocando filhos menores nessas holdings, ainda com a criação de um imenso laranjal no município de São Sebastião. São Sebastião hoje tem mais laranja do que a própria Califórnia e do que a própria Limeira aqui no estado de São Paulo, que é um dos maiores produtores de laranja do país, né? Nós temos mais laranja em São Sebastião do que muita cidade que realmente é produtora de laranja. Aqui nós temos o laranja no seu sentido mais canalha, é aquele que assume a bronca dos administradores e colocam os bens em seu nome. Então eu estou abrindo aqui, vou conversar com alguns advogados, é uma brincadeira, mas eu vou conversar com alguns advogados, que a partir do final do ano que vem, quando essa administração for banida e também o indicado por eles a sucessão seja banido, nós abriremos um escritório de advocacia exclusivamente para atender laranjas, para que esses laranjas se rebelem, porque foram utilizados de maneira descarada e vão pagar um preço caríssimo quando o fisco cair sobre eles, quando a polícia cair sobre eles, quando o Ministério Público cair sobre eles para determinar esse enriquecimento. Eram cidadãos e crianças que não tinham absolutamente nada do ponto de vista patrimonial e hoje posam de grandes empresários do município. Nós sabemos que tudo isso, você sabe, eu sei, e parece que dentro do próprio núcleo familiar que implodiu, começam a brotar as demonstrações claras de que temos um patrimônio imenso na mão dessas pessoas e na mão dos próprios mandatários, né?
Então vamos abrir um escritório só para ajudar os laranjas a não perderem aquilo que foi colocado no nome deles. É fácil, hein? É fácil. Senhores laranjas, tomem cuidadinho, sobrevivam, que a partir de 2025, com o novo governo e com o escritório que nós vamos montar aí, junto com algumas pessoas amigas, os senhores terão a proteção desse escritório para ficar com o patrimônio que amealharam falsamente em nome dos governantes da cidade, tá bom? Então cuidado com o laranjal, que a coisa vai dar problema lá para frente. Então eu tenho falado com os senhores constantemente aqui na live, assim, ó, o município de São Sebastião não teve um crescimento populacional que justifique a falência que está no município. Falência, falta de investimentos. A prefeitura consegue male-male apresentar alguma coisinha à custa de emendas parlamentares e à custa de empréstimos que já beiram na sua totalidade mais de 200 milhões de reais que nós já estamos pagando mês a mês, queiram ou não queiram, porque é retido do fundo de participação dos municípios que deveria vir para a cidade. E o prefeito não cessa com as suas viagens, com as suas falácias, com as suas jogadas de mídia, tentando induzir a população que o governo está ativo, está realizador. Não está. Não está. E eu vou tentar demonstrar aqui durante a nossa live algumas coisinhas que vocês já estão sabendo eventualmente, mas que eu faço questão de reforçar. Então aqui está aquilo que eu tenho dito há longos anos. São Sebastião não teve um crescimento tão grande de população quanto teve de arrecadação, mas isso de nada valeu. A nossa renda per capita continua altíssima, mas a prefeitura de São Sebastião está absolutamente falida por desvio de recursos, por superfaturamento, por privilégios dados a parceiros da prefeitura de São Sebastião. Isso tem que interromper. Se todo o dinheiro estivesse a serviço da população de São Sebastião, com certeza a condição de vida do nosso povo estaria muitíssimo melhor. Não precisariam eles estar inaugurando uma reforminha atrás da outra para dizer que estão fazendo investimentos, né? Não precisaria isso. Tratar a reforma como uma grande inauguração, como uma grande jogada de marketing. Haveria que existir investimentos reais, estruturas novas, inovadoras, coisas arrojadas, que pudessem nos destacar no cenário das cidades ricas do estado de São Paulo, certo? Hoje nós estamos aí numa briga, né, intestina entre São Sebastião e Ilhabela, com os prefeitos se ofendendo de maneira absurda, disputando o osso para que se possa pagar algumas continhas em São Sebastião. Porque se esse dinheiro do royalties não vier, e eu peço a Deus que não venha antes do ano que vem, tá certo? Não tenho paixões pelo prefeito de Ilhabela, nem pelas suas posturas, não. Eu tenho paixão pela minha cidade, porque o meu município não pode viver de fantasia, não pode viver de ilusão. E não se pode enfiar montanhas de dinheiro na mão de irresponsáveis. Isso está provado. Então não temos mais o que discutir. São Sebastião está muito mal administrado. Estamos falidos e estamos de boca aberta esperando que venha um dinheiro que não estava previsto. E que se não for esse dinheiro, eventualmente eles não vão poder continuar com as suas pantomimas, não é verdade? Então tá aí. Tenho dito. Segue a luta. Vamos em frente. Eu hoje inicio a live aqui, né? Essa foi uma aberturazinha para aquecer os motores, dando notícias muito tristes que eu não gostaria de dar, né? Perdemos 2 caiçaras ontem e hoje, que muito queridos,
são figuras que eu tenho desde a minha infância, né? O Manecão aqui, o Manecão que faleceu, e seu Nércio Santos, dois caçaras de grande tradição que orgulham muito a cidade de São Sebastião. Então, meus pêsames a Neuci, meus pêsames a Dona Vilma e a todos os membros da família, e que Deus os receba com muita luz lá, e que eles possam continuar servindo de exemplo para muitos daqueles que nasceram na nossa cidade, né? Perdemos também um cara que é lá da Costa Sul, o Belmiro. Belmiro é um funcionário público exemplar, um homem com muito envolvimento social, que tinha muito carinho pela sua comunidade, um lutador, de maneira digna, silenciosa, sem grande alarde, mas de uma honestidade e de uma competência brutal. Então, lá na Costa Sul também perdemos um grande amigo, o Belmiro Rodrigues, né? Então fica aqui todo o meu carinho e meus sentimentos de pesar às famílias envolvidas, tá bom? Muito triste isso aí, cara. Muito triste, muito triste. Mas também vivemos de coisas boas, né? Não apenas das tristezas da perda de grandes caiçaras, grandes representantes da comunidade, né? Eu fiquei muito feliz quando li uma matéria da dona Priscila Siqueira. Todos sabem do meu carinho pelo Dr. João Siqueira e pela Priscila Siqueira, sempre os respeitei muito, né? Dona Priscila fez uma matéria sobre essa linda senhorinha aqui, que é a irmã Geralda, e do trabalho que ela desenvolve aqui em São Sebastião com os desassistidos, população de ruas, com as prostitutas, etc. e tal. Então foi uma homenagem muito linda, e eu tenho um carinho muito grande pela irmã Geralda, então eu fiz questão de fazer essa lembrança e de agradecer a minha amiga Priscila Siqueira por escrever um texto tão bonito a respeito da irmã Geralda, né? São Sebastião tem figuras muito boas, cara, muito boas, para serem referência para os nossos jovens, né? Para serem referência para a população em geral, tá? Não precisa procurar muito, não. Nós temos figuras muito boas em São Sebastião que poderiam receber o devido respeito, né? A devida homenagem. E a Câmara Municipal, cara. Semana passada eu fiz um comentário sobre isso, que o juiz acatou o mandado de segurança e mandou suspender o processo de cassação do senhor prefeito, né? Ante o exposto, concedo a liminar para suspender o procedimento administrativo até a ulterior decisão, sob pena de ineficácia dos atos que vierem a ser eventualmente praticados. Ou seja, os advogados do senhor prefeito, excelentes advogados, regiamente pagos, conseguiram suspender o processo de cassação lá na Câmara. E eu disse assim, ó, conseguiram suspender o processo de cassação na Câmara por causa da inexperiência e da insuficiência de apoio aos senhores vereadores que não têm a competência técnica suficiente para conduzir o processo de cassação. Dr. Roberto Marjolino é um advogado que eu tenho muito carinho, né? Ele fez uma exposição muito bacaninha a respeito do processo de cassação, porque ele foi o autor da denúncia, né? Ele chamou a atenção para uns fatos que algumas pessoas, o prefeito inclusive hoje foi na rádio e desqualificou o Dr. Roberto Marjolino. Isso é muito injusto, sabe? São episódios e episódios que a gente vê repetidos em São Sebastião, que a qualquer momento de confronto com algum cidadão, quem quer que seja, podem ser senhoras, podem ser moças, podem ser profissionais, podem ser políticos, o prefeito desqualifica e se refere a eles com grande desprezo, com uma ofensa do mais baixo calão. Vocês têm inúmeros exemplos disso, já mostrei por aqui, né? Na luta dele contra o prefeito da Ilhabela, ele chama o prefeito da Ilhabela de... como é que é? Beisola, chama o prefeito da Ilhabela de condenado, como se ele também não o fosse, né? Ele está condenado em várias ações civis públicas, inclusive
confirmando-se a condenação, como será feito isso em breve, está em condição de inelegibilidade, né? Aí eu não ia mostrar isso aqui na live passada, porque ficaria muito longo, não era o embasamento da live, né? Mas veja bem, o Ministério Público já apontou tudo aquilo que o Dr. Roberto Marjolino brilhantemente expôs na live dele. E ele mostrou isso aqui, ó. Na manifestação do Ministério Público com relação ao mandado de segurança, o promotor também notou isso aqui, ó. Essa assinatura aqui, recebi 21 de março de 2023, ó, né? E esse rabisco aqui, ó. Isso aí seria o recebi do senhor prefeito, né? E o próprio Ministério Público colocou aqui, ó, nas considerações dele, onde pedia que não se desse a liminar no mandado de segurança, que a coisa prosseguisse. Mas o juiz passou por cima do Ministério Público, isso é comum, né? E disse assim, não, eu vou, apesar das argumentações do Ministério Público, eu vou dar a liminar, está suspenso o processo, né? Olha o que o promotor escreveu na manifestação dele, ó. Fora as outras considerações que ele fez para cima, mas essa aqui é mais importante, ó. Outra inconsistência percebida neste primeiro momento é que a assinatura posta na notificação não é a mesma que consta no instrumento de procuração juntado nas folhas 27. Essa assinatura seria a do prefeito, né? E tem que receber pessoalmente. Então, assinou ali no dia 21. Só que no instrumento de procuração não existe essa assinatura. Essa não é a assinatura do prefeito. E o doutor Roberto Marjolino chamou a atenção que, entre outras coisas, ele estava levantando a hipótese de que isso aí foi fraudado. Alguém assinou, falsificando eventualmente, né, que se apure, a assinatura do prefeito, e numa data que todo o procedimento administrativo na Câmara mostra que não foi recebido nesse dia pelo senhor prefeito. Então eu levanto aqui a hipótese, e que o Ministério Público abrace isso e parta para cima a partir da denúncia do Roberto Marjolino, que efetivamente o prefeito não foi notificado nessa data, que ele foi notificado em data posterior, e que um truque que se poderia fazer é pegar uma eventual notificação que saiu e não foi recebida e forjar aqui uma data como se já tivesse recebido e o prazo já estava correndo e a Câmara perdeu o prazo. Pode acontecer isso? Olha, olhando para os exemplos anteriores em que o prefeito frauda o pedido do seu parente dentro de uma matéria que era a revisão de débitos de IPTU, em que se colocou a revisão, o pedido do parente do prefeito um mês depois que estava vencido a lei, fraudando assim um processo administrativo, não seria de estranhar que também fizesse alguma coisa desse porte, né? Não seria de estranhar. Então, doutor Roberto Marjolino, não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, mas as palavras do senhor prefeito me ofenderam enquanto cidadão, porque é um direito de qualquer cidadão questionar e colocar na parede os administradores ou quem quer que seja, e ao administrador público, ele tem que se habituar que ele vai ser interpelado a todo momento por verdades ou por distorções da verdade que eventualmente cheguem até a população. E a ele é absolutamente exigido que ele se comporte de maneira digna e dê a resposta em padrão social, de nível, e que responda com material, responda com provas, dizendo que aquilo que foi levantado, aquilo que está se questionando não é verdadeiro. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Em dia anterior, o prefeito foi na Rádio Morada,
né, na Rádio Morada, e fez um pronunciamento também todo esdrúxulo, né? Não, porque a Prefeitura de São Sebastião tem aproximadamente ou quase 3 mil servidores. Mentira! A Prefeitura de São Sebastião tem quase 5 mil servidores, certo? E dentre esses, uma infinidade de comissionados que sequer trabalham, apenas recebem troca de favores. Como eu demonstrei aqui que o Hospital de São Sebastião, que era muito bem gerido com cerca de 300 funcionários, hoje tem 800, nem cabem dentro do Hospital de São Sebastião. Então, a máquina pública tem sido utilizada para acomodar os seus cabos eleitorais. A máquina pública em São Sebastião hoje, quando interpelada, agride brutalmente, como se fosse com a sua agressão inibir alguns. Eu tenho certeza que o doutor Roberto Martins não vai baixar a cabeça, não. Ele vai partir para cima e vai demonstrar a todo momento e junto à justiça que tem mutreta nessa assinatura aí e que isso foi usado para tentar passar a perna nos vereadores. A comissão de cassação, o presidente foi quem apresentou a denúncia para o Ministério Público. Função dele, ele é vereador. Isso não impede de participar de uma comissão que vai investigar atos do senhor prefeito. Não impede. Não impede. Até porque o relator da denúncia, o relator da comissão, melhor, o vereador relator da comissão de cassação, logo que iniciou o processo, ele veio a público e disse assim, não vai haver cassação, isso não vai dar em nada. Como assim? O relator da comissão de cassação já disse que não vai dar cassação nenhuma. Esse é mais suspeito do que o presidente, e sobre ele eles não falam nada, né? Doutor Roberto, tem meu apoio aí. O que precisar do doutor Juan, estamos em pé e a ordem. É só chamar que nós vamos lá, tá certo? Brincadeira, né? São Sebastião está na mão de uma verdadeira máfia que, para não perder o poder, mente, falsifica, desvirtua, faz as mais absurdas falcatruas. Ainda bem que tem alguns membros da comunidade, né, que ousam desafiar esse poder e conseguem trazer essa informação até a população. E a população, excetuando aquela que é regiamente paga pelo senhor prefeito, não são poucos, aquela que é regiamente paga ou que sofre pressão, vai lá e bata a palma porque seu filho está na prefeitura, vai lá e bata a palma porque seu cunhado está na prefeitura, vai lá e bata a palma porque a sua empresa está prestando serviço disfarçado dentro da prefeitura, vai lá e bata a palma porque você está na minha folha de pagamento, né? Então, são muitos, mas não são a grande maioria, né? Então, os que não estão nessa condição de subserviência, nessa condição de humilhação, por vezes eu até entendo, por vezes eu até entendo, certo? Por vezes. Os que não estão nessa condição, que recebam a informação correta e que não permitam que isso se perpetue dentro da comunidade, né? Veja essa situação aqui, há um pouquinho tempo atrás, né? Eu vi, deixa eu achar aqui que eu preciso mostrar isso para vocês, né? Como eles vivem de malandragem. Se eu não botar o óculos, eu não vou achar nem o computador. Então vamos botar aqui o óculos, né? Vamos ver se eu acho aqui. Peraí. Vou ter que achar. Os senhores viram há um tempinho atrás aí uma publicação do senhor prefeito tecendo altíssimos elogios, né? Altíssimos elogios ao tal do Agiliza, né? Vamos botar aqui para os senhores. Quando eu digo assim que esse governo vive de marketing, publicidade e enrolação, ninguém, uma boa parte já começou a perceber isso, né? Antes e depois do Agiliza, dia 26 de junho agora, com investimento de 1,4 milhões, o Agiliza se tornou o centro de atendimento municipal, concentrando mais de 160 serviços das secretarias e setores para facilitar o acesso do cidadão às questões municipais.
Desde sua inauguração já realizamos mais de 150 mil atendimentos. Estamos aqui para tornar sua experiência mais ágil, eficiente e segura. Conte conosco. Conte conosco se você não precisar. Não foi investimento de 1,4 milhões, só a desapropriação custou 5 milhões de reais. Um valor muito acima do aceitável pago por aquele prédio, de uma maneira rapidíssima. Rapidíssima. Se desapropriou e tal, e pai, gastou-se mais uns milhões para fazer reformas no Agiliza, né? As pessoas estão indo no Agiliza, tenho aqui os documentos, não preciso expor ninguém, estão pegando fila preferencial, pegando a senha e ficam sentadinhos naquela cadeira por 2 horas ou mais para serem atendidos. E ali na condição de aguardar o seu atendimento, vem passar à sua frente uma infinidade de pessoas que chegam no balcão e chamam algum conhecido. Ei, fulano, chega aí! Esse cidadão fura a fila, vai lá para dentro e resolve o seu problema, e o pobre dos idosos ficam ali colocados por horas e horas na espera. Então o Agiliza não agiliza absolutamente nada. É apenas instrumento de marketing, porque todos os serviços que lá estão sendo realizados já eram realizados dentro da Prefeitura de São Sebastião. Mas para fazer uma marca de marketing, se colocou ali uma estrutura que hoje não agiliza absolutamente nada, e eu sei que muitos dos senhores que estão me ouvindo já passaram por isso. Como também a tal Casa Poderosa, você não se lembra? É apenas um instrumento de marketing. A Casa de Poderosa, ninguém sabe a que veio, ou não se sabe atualmente que ela faça absolutamente nada dentro da cidade de São Sebastião, né? Quem faz toda a atividade ainda é digamos assim, com mais de uma dezena, mais de 3 décadas de atendimento, a AMES, que é uma instituição que vive hoje a duras penas, porque a Prefeitura cortou todo o apoio que dava a AMES, né? E a tal Casa Poderosa serviu para fazer muito marketing por todo o estado de São Paulo, foi motivo de palestras, etc e tal, e hoje está ali apenas crescendo o mato dentro do seu espaço físico, não atende absolutamente ninguém. Então eu queria que os senhores prestassem atenção que os serviços criados, ditos como para melhorar o atendimento da população, não melhoraram absolutamente nada. Eles são, na verdade, uma vitrine, onde por trás dessa vitrine se favorece aqueles que conhecem as pessoas que ali estão. Como assim é também nas creches de São Sebastião. Pessoas que efetivamente têm baixa renda, têm filhos e precisam de uma vaga em creche, não conseguem. Não conseguem, estou dizendo para os senhores, não conseguem. Mas aqueles que têm amizade com algum vereador, que é amigo de alguém influente dentro do governo, conseguem a vaga. É assim que está acontecendo em São Sebastião. Não há critério de justiça nas ações e nos atos feitos pela administração pública. É uma administração criada para fazer um grande curral de pessoas que devem favores. E ao dever favores, eventualmente estão amarrados eleitoralmente. Nós vamos denunciando aos pouquinhos, né? Os velhinhos, os idosos, a terceira idade, passam por uma vergonhosa situação em São Sebastião. Eu fui demandado aí por um pessoal da terceira idade para que eu falasse da terceira idade. Então vou falar eventualmente nas lives futuras, né, sobre a condição em que foram deixados os idosos de São Sebastião. Não basta criar secretarias de vitrine, secretarias de fachada, mas que não tem compromisso com a população idosa de São Sebastião, com a chamada terceira idade, né? Que já foi muitíssimo mais respeitada em administrações anteriores, inclusive na nossa, né? O descaso é tanto que os idosos, como uma medida até terapêutica, se dedicam à prática esportiva. Nesta semana, no sábado passado, eles foram deixados à beira da estrada às 4 horas da manhã, porque o transporte que lhes foi prometido para levá-los à disputa de jogos, né, simplesmente não apareceu. Ficaram por horas na beira da estrada esperando o tal veículo que os transportariam e ele não passou. E
eles voltaram para sua casa, para suas casas, né, com uma frustração tremenda. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas não acontece assim de sopetão, porque já foi dito e muitas vezes repetido aqui na nossa live, que a Prefeitura de São Sebastião faz propagandas as mais absurdas de renovação de frota, de locação de veículos, de compra de máquinas, de compra de caminhão, agora mais carros, e os carros são todos alugados, não são patrimônio da Prefeitura de São Sebastião. E essa locação, por certo, favorece alguém, mas são alugados e estão a serviço de eventos e entes políticos de São Sebastião. Então os idosos ficaram na beira da estrada porque foi feito um descaso para com eles. Essa é a verdadeira administração que está em São Sebastião. Tão falida que o próprio vice-prefeito disse e secretário da Saúde, que em função dessa falência, nós vamos ter que retirar transporte que não são necessariamente obrigação da Prefeitura de São Sebastião. Na visão de vocês, administradores atuais, nada é obrigação, tudo é favor, e vocês querem retribuição pelo favor. Eu espero que essa canalice feita com os idosos não tenha sido já o reflexo do corte de serviços que os senhores consideram desnecessários ou não obrigatórios a serem praticados pela Prefeitura de São Sebastião. Essa administração é uma vergonha, literalmente. Se fartaram com o dinheiro da Prefeitura de São Sebastião e não prestam o menor respeito a quem quer que seja, a qualquer segmento que seja. Não falta transporte, lanche, acomodações para aqueles grupos que estão ligados à senhora secretária de esportes, ligados, ou dela dependem, ou são originários da sua entidade privada que prestava serviço de esporte para a Prefeitura de São Sebastião. Mas para os idosos que fazem isso quase como uma medida de saúde, esse desprendimento, esse envolvimento com as atividades esportivas, com o lazer, é fundamental e deve ser estimulado ao extremo aos integrantes da chamada terceira idade, que na minha opinião é a melhor idade, né? Já estou nela. Então, senhores integrantes da melhor idade de São Sebastião, estamos juntos, solidários a vocês. Isso foi assintoso o que eles fizeram com vocês. Eu precisava falar disso aqui, porque eu vou ficar um períodozinho fora. E durante esse tempo eles vão encher a cabeça de vocês com mais mentiras, com mais coisas, né? Essa ação aqui, né, essa reportagem aqui, que retrata uma ação que eu vou mostrar a seguir do Ministério Público em cima da Prefeitura de São Sebastião e do Estado de São Paulo, ela tem esse papel aqui, na minha opinião, de transformar todos no mesmo desastre ecológico, né? Ela não separa o joio do trigo e cria algumas frases que favorecem esses políticos sem vergonhas que estão no comando da cidade já há algum tempo, né? Então eu faço questão de chamar a atenção para isso aqui, para diferenciar político sério, comprometido, que paga preço por isso, de canalhões propagandistas e perdulários que habitam o mundo político de São Sebastião atualmente. O Ministério Público, numa ação que vou mostrar aqui, ele entrou contra o Estado e contra a Prefeitura. Ele diz assim: o Ministério Público cita a omissão histórica do Estado e Prefeitura de São Sebastião e cobra mapeamento de áreas de risco na Barra do Saí. Esse é o grande problema das frases ditas sem comprometimento de levar um processo pedagógico e educacional para a população e para aqueles envolvidos. Omissão histórica, vírgula.
retirando o período de 2005 a 2008 na minha gestão, em que não houve omissão, houve um comprometimento muito sério em que as populações, que as comunidades não se expusessem ao risco quando nós congelamos as áreas e iniciamos o processo de formatação das EIs. Então, durante a minha gestão, 2005 a 2008, não houve omissão. Não houve. Tanto não houve que isso me custou a reeleição. Que esses políticos sem vergonhas, esses políticos canalhas, iam até o povo dizendo que o Dr. Juan era muito sério, era muito rígido e que estava restringindo a possibilidade da população carente ter moradia. Não, eu não estava fazendo isso. Eu estava fazendo um processo pedagógico de informação à população, dizendo assim, ó, não vale a pena você correr esse risco, porque nós estamos preocupados em regularizar a situação para que você não pague com a vida o descaso do poder público. Então, no meu governo não houve omissão. Então, seria muito interessante que os ilustrados repórteres e o ilustrado poder público dissessem assim, excetuando-se um período de 2005 a 2008, onde o crescimento e as áreas de crescimento desorganizado dentro do município de São Sebastião foram extremamente controlados e que isso causou ao Dr. Juan um custo político muito grande e que hoje, graças ao bom Deus, ontem, por exemplo, eu estive fazendo visitas em Marizias, em Boiçucanga e Camburi. A receptividade e o esclarecimento de maneira brutal que foi feito com esse advento da catástrofe de 19 de fevereiro mudou a cabeça de muita gente. Ouvi desde comerciantes de altíssima influência, altíssimo poder de formação de opinião na Costa Sul, até de pessoas muito humildes, moradoras das áreas atingidas, que disseram claramente assim, resumindo, Dr. Juan, se eles tivessem mantido a sua política séria, nós não teríamos tido tantas mortes em função do descaso dos governos que sucederam o seu. Então, estou levando isso aqui, ó, porque senão eles falam tanto isso, que em algum momento alguém fala assim, mas essa omissão dura mais de 30 anos, separada por um hiato de 4 anos que foi o meu governo. Então poderia ter omissão aqui. Durante a minha gestão não houve omissão. E assim será se nós voltarmos para a Prefeitura de São Sebastião. Não seremos omissos. Essas pessoas merecem a total atenção do poder público e célere, rápida, porque esse pouco interesse que o poder público tem de organizar as coisas custa caro, custam vidas, e eu não quero que isso aconteça mais no meu município, né? Então o Ministério Público está entrando com ações agora contra a Prefeitura e contra o Estado, dizendo assim, e aí, vocês não vão fazer nada? Não vão resolver esse problema das ocupações irregulares, esse problema das pessoas estarem habitando áreas de risco? Só que cometem essa falha aí que eu vou fazer questão de alertar. É omissão histórica com um hiato de 4 anos durante a minha gestão. Durante a minha gestão não houve omissão e não haverá omissão em próximas gestões. Agora, porque está muitíssimo mais fácil regularizar as áreas, porque em 2017 foi editada a lei que permite a regularização da maioria das áreas. Durante o meu governo não havia essa lei. Havia uma lei que nós criamos, municipal, não havia lei estadual nem lei federal. Agora está muitíssimo fácil. O senhor prefeito faz um monte de publicidade e propaganda, mas não está resolvendo a questão. Então, quando eu vi essa publicaçãozinha aqui, ó, não vou falar da publicaçãozinha depois. Então, agora com o advento da catástrofe, né, todo mundo vai resolver o problema. Quando o problema já poderia estar sendo resolvido desde 2008,
com o final da minha gestão, se tivessem continuado com a política séria. Então precisou agora, 20 anos depois, pessoas pagarem com a vida para que eles se apressem e para que não fique a pecha que vai ficar de que eles são os verdadeiros responsáveis pela morte das pessoas e pelo que aconteceu em São Sebastião, não pela chuva, mas a chuva poderia ter vindo se as pessoas estiverem em área decente e segura, não teriam perdido suas vidas. Mas o poder público, após a minha saída, lavou as mãos e falou: pode invadir, pode fazer o que vocês quiserem, porque de vocês eu quero apenas o voto, pouco me importa o que aconteça com vocês. Nós fizemos justamente ao contrário. O que menos me importa é o voto, me importa a vida da sua família, a segurança do seu lar, né? Mas eles não fazem assim. Então, lá na Baleia, agora, né, pegaram aquele terreno imenso e estão começando a construir lá, já está, o primeiro prédio já está em andamento, são 518 moradias que serão feitas na Baleia pelo CDHU, né? Nossos questionamentos sempre foram e continuam sendo: aquele terreno é a área alagadiça, aquele terreno é área de alagamento em função da bacia ali, das águas que vêm lá da serra se expandirem ali na entrada próxima à pista, né? Não é que ali vai ser feito uma grande, o prefeito toda hora fala isso, mentiroso, um grande processo de macrodenagem onde vamos gastar milhões. O processo de macrodenagem, a implantação de macrodenagem que eles vão fazer lá, segundo eu vi até agora, é subir o terreno em 2 metros. Então eles vão subir o terreno 2 metros, precisa conferir se já subiram, e fazer as edificações, né? Subir o terreno não é macrodenagem, subir o terreno é condenar os que ali estão ao lado a serem alagados com mais virulência ainda, porque isso não é macrodrenagem, isso é proteger esse empreendimento e condenar os demais ao afogamento, né? Então eles que façam realmente um programa de macrodrenagem. Quanto à condição das moradias, né, que todos estão falando, né, um projeto que é bastante ousado, bonitinho, tal, né? Vamos fazer casas no estilo wood frame, é uma tecnologia francesa, alemã, muito usada pelos americanos. São casas de madeira, em essência, casas de madeira. Pode dar tratamento que quiser nessa madeira. Por óbvio que ela tem uma viabilidade, uma duração menor que uma casa de alvenaria. Isso é indiscutível. Pode dar o tratamento que você quiser, né? E apresentam projetinhos, né, bastante bonitinhos sobre como vai ficar aquele empreendimento. Então já vou fazer umas críticas aqui. Obviamente que aqui nessa foto vocês veem a implantação dos 30 prédios. Eu já diria que isso é um absurdo. Deveriam implantar muito menos prédios para que se tivesse mais áreas de convívio dentro daquilo. Não adianta fazer areazinhas pequenininhas com parquinho, etc e tal, com esse adensamento populacional brutal. Isso aí são 518 moradias, média de, estou sendo modesto, hein? 4 pessoas por família. Nós teremos aqui umas 2.500 pessoas colocadas dentro dessa estrutura. Isso é uma concentração de pessoas brutal dentro de uma área recém-edificada que vai gerar uma série de problemas sociais em breve. Porque é muita gente num pequeno espaço de terreno. São mais ou menos 20 mil metros de terreno. Se prefeito fosse, concordo com o empreendimento, mas certamente retiraria alguns desses prédios aqui, ó. Há mais terrenos que poderão receber esses empreendimentos. As coisas feitas de maneira rápida e atabalhoada geram no futuro um problemaço. E aqui quer ser tão rápido e eficiente para demonstrar agilidade e compromisso, entre aspas, que faz uma edificação que é pioneira, sustentável, não sei o que, tudo que você quiser argumentar, eu tecnicamente vou aceitar, mas politicamente vou considerar que isso aqui vai gerar um problemão lá para diante, porque essa população não é habituada
a morar nessas condições que estão impondo ali. Então, se você vai mudar muito a maneira da pessoa ter a sua propriedade, né, a sua casinha, dê a ela algo a mais que ela possa expandir os seus anseios. Se ela não vai poder mais ter a sua arinha com a churrasqueira, se ela não vai poder mais ter aquele jardinzinho, etc e tal, faça com que o empreendimento tenha essas áreas de convívio de maneira bastante farta, para que eles não sintam falta nessa mudança de tipo de habitação que receberão. Não estou falando nem da condição de manutenção. Por óbvio que essas estruturas merecem uma manutenção muito mais intensa do que uma casa de alvenaria, né? Ainda mais nessa condição de umidade que vai estar aí. E precisa saber se essas pessoas que estão aí terão condição de fazer essa manutenção de maneira corretinha, para que não tenhamos em pouco tempo um monte de moradias depauperadas, com comprometimento por causa de falta de manutenção. Pensem nisso, senhores. Não se pode fazer ou resolver as questões, né? Resolver as questões de maneira rápida, sem prever o que possa acontecer lá adiante, né? As coisas têm que ser mais bem pensadas quando se trata de administração pública, senão nós vamos comprometer essa comunidade aí. Marizias está assim, ó. O senhor prefeito toda hora fica cacarejando aí nas rádios, etc e tal. Estamos investindo 32 milhões, ele não está investindo um centavo, esse dinheiro todo é do governo do estado, né? Sabesp e outros que tais. E Marizias está nessa situação, ó. Esse calçamento aqui é do Dr. Juan. É o calçamento que vai virar aí uma peça arqueológica, porque está sendo soterrado a todo instante e destruído, né? O esgoto corre em Marizias hoje abundantemente a céu aberto. E o prefeito a todo instante falando: o que estamos fazendo lá? Não está fazendo nada, está tudo parado. Está parado. Então é necessário que se dê uma expectativa para essa comunidade aí, o que é que está acontecendo, quanto tempo vai demorar, que se tenha um mínimo de condição de as pessoas frequentarem isso. Isso não é água não, ó. Isso é cocô, isso é esgoto, e por aí passam os moradores de Marizias lá no sertão, nas ruas todas que o Dr. Juan calçou. Depois disso mais nada, tá? E agora todas destruídas por esse frenesi administrativo que não vai deixar um bom legado para as nossas comunidades, né? Então eu sou obrigado a apresentar para vocês, para que vocês não caiam no conto, né? Lá no topo fizeram uma série de casinhas, né? Também no sistema wood frame, mais modestas, de madeira, pinos, e que é uma casa de passagem, e fizeram uma vila assim, ó, brutal, né? Onde estão colocadas aí muitas famílias com filhos, né? Muitos filhos, e não será de passagem. Eu estou vaticinando aqui, ó. Não será de passagem, porque as moradias a mais que teriam que ser feitas dentro da Topolândia, em função lá do Morro do Juramento, coisa que o vale, não começaram. Então não foi uma programação assim, vamos atender satisfatoriamente tudo o que aconteceu. Vamos criar uma meia sola aí, ó, e a população se vira. Está acostumada a sofrer mesmo. Fica aí numa casinha, num quartinho de propaganda, não falta. Vila de Passagem está acabando, então aqui eu quero mostrar para vocês assim, ó, o espaço físico que será ocupado por famílias. Está sendo ocupado por famílias. Essa é a construção da Vila de Passagem. Veja, cada quadradinho desse, ó, é chamado retângulo. Cada retângulo desse é chamado de casa. Aí tem menos de 18, 16 metros quadrados, e aí dentro ficam colocadas famílias, 4, 5 indivíduos, e feitos de maneira rápida, né? Mas que cria uma condição de vida muito sofrida para essa população. De toda sorte, alguns ali tinham as suas moradias um pouco mais bem estruturadas, quartos, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área, etc, né?
e agora estão vivendo nessa condição. Não podem reclamar, podem e devem reclamar. Se eles não reclamarem, reclamo eu, porque isso vai criar uma condição muito difícil para equacionar no futuro próximo, porque já disse o senhor governador, e agora neste evento bastante frequentado, né, da visita técnica feita pelo governador em exercício, tá aqui, ó, todos estiveram por lá, né, o vice-governador Felício Ramute, que veio cumprir o seu papel, uma visita técnica na área da baleia, e vários aí assessores do senhor prefeito, né, ali vereadores, o vereador Reis aqui, o vereador Nabuco, estiveram por lá. Então a população está bastante ansiosa. Aliás, queria destacar aqui a calça do vereador Reis, hein? Perfeita. Deve ser herança do Dória, né? Mas não ia perder a piada, né? É muito legal. Então, essa condição de publicidade extrema, né, e de planejamento que, no meu ver, não se perpetua ao longo dos anos, e que outros segmentos já foram deixados em segundo plano, porque já se deu segmento ao case de sucesso, como repetidamente diz o senhor prefeito, está criando uma condição que nós vamos enfrentar lá em 2025. Serão populações, famílias que perderam o que tinham, regulares ou não, perderam o que tinham, porque se tinham ali foi porque o poder público de 2008 para cá abriu a porteira e deixou que todos respondessem por si próprios, né? O poder público se ausentou de dizer o que poderia fazer e o que não poderia fazer, e cria uma nova situação social que vai gerar problemas bastante grandes a partir de 2025, né? Estamos preparados para isso, hein? Estamos preparados para isso, mas não precisávamos que isso acontecesse. E o que me deixa mais ressentido ainda, e quero passar isso para vocês para finalizar, né? Já estamos estourando aqui o nosso horário. É assim, ó. A tragédia ocorrida em São Sebastião mostrou claramente o despreparo do poder público municipal para gerir as situações de dificuldade que existiam dentro do município. Mostrou claramente. Chegamos ao ápice e perdemos 65 vidas dentro do município por incompetência do poder público. Não durante a gestão 2005 a 2008, eu faço questão que isso fique na sua cabeça. Nos que me sucederam, que não exerceram o seu poder de polícia sobre essas áreas e não orientaram essa população e não deram condição para que essa população se implantasse de maneira regular, né? E o senhor prefeito agora vive pulando de prêmio em prêmio, né? A todo momento um evento, um prêmio, etc. e tal, sempre posando de aquele que está preocupadíssimo com as condições ambientais, com as alterações climáticas, e que faz discurso para tudo que é canto, como a querer dizer, viu? Eu sou um cara que estou comprometido com o tema, e que esses 65 cidadãos sebastianos que morreram aí, ó, morreram porque tinham que morrer mesmo, porque eu fiz o que tinha para fazer. Não, o senhor não fez o que tinha para fazer. E agora está querendo criar uma condição de marketing para mascarar toda a sua incompetência. E logo, logo vai desovar mais um jornaleco dizendo, veja como o prefeito lutou por vocês e agora está resolvendo o problema da moradia. O senhor não está resolvendo nada. Resolvendo bem ou mal, com deficiências ou não, é o governo do estado. Porque se tão ágil assim o senhor fosse, em 7 anos de governo poderia ao menos ter feito alguma coisinha para proteger a população das áreas irregulares, né? Então os senhores fiquem atentos aí, que vem uma enxurrada de marketing em cima do frenesi defensivo das alterações climáticas que está sendo encampado pelo senhor prefeito. Tá bom? Mas é só até a próxima viagem para a Europa. Ele está tão preocupado que no curso desse desastre que aconteceu em São Sebastião, ele fez pelo menos 3 ou 4 viagens internacionais para trazer turista para São Sebastião. Não traz pelo contrário, espanta
porque divulga notícias sempre catastróficas para tentar criar um clima de vitimização do seu governo. O senhor não é vítima, o senhor é o algoz que destruiu muitas famílias em São Sebastião. Vou parar aqui e teria mais uns assuntinhos, mas senão depois vocês não vão querer me ver mais. Eu vou retornar com as lives dia 27 de julho, como eu falei para vocês, né? Vou te fazer agora um período de vovô. Vou curtir meus netinhos, cara. O que importa de tudo isso é assim, eu luto pelas famílias sebastianenses e eu tento demonstrar isso com o amor que tenho pelos meus netos. Não há quem não curta a sua família, eu curto muito. Por isso que eu dedico toda a minha atividade política a melhorar a qualidade de vida das famílias sebastianenses. Não dediquei meu governo a melhorar a minha qualidade de vida, o meu patrimônio, não. Eu investi pesadamente para que a qualidade de vida dos sebastianenses mudasse. Nós vamos continuar nessa trajetória. Eu quero que você, nesse período em que eu eventualmente não farei as lives, mas quero crer que vou ter que fazer, esteja onde esteja, que você diga para as pessoas, ó, nós queremos que São Sebastião seja daqueles que aqui habitam, dos chamados sebastianenses, que nasceram aqui ou que para cá vieram como opção, e que eles sejam protegidos por um governo que tem muito dinheiro para atender a população, mas que esse dinheiro tem sido utilizado para atender os políticos e para fazer propaganda e publicidade. Tá bom? Vou ficar com saudades se eu não fizer a live. Então não sei se vou resistir a não fazer alguma nesse período em que resolvi tirar para abraçar e beijar muito os meus netinhos e os meus filhos. Quero vê-los com certeza no dia 27 de julho. Ou antes disso, se houver necessidade. Obrigado pelo carinho. Obrigado por todo esse apoio que eu tenho recebido. Obrigado a todos aqueles que me receberam ontem lá na Costa Sul e aqueles que me receberam na Topolândia na segunda-feira. Gente parceira mesmo. Puxa, doutor, que bom que o senhor vai enfrentar essa luta aí. Nós estávamos meio sem opção. Vocês têm opção. Vistam a camisa do 100% de São Sebastião que nós vamos acertar essa cidade, meu irmão. Vamos acertar. Nós sabemos onde estão as feridas de São Sebastião e sabemos como tampar esses vazamentos que estão prejudicando toda a nossa comunidade. Um grande beijo, bom descanso e até dia 27 ou antes, se houver necessidade. Valeu, brigadão!